Eu vou repassar a pergunta que foi feita aqui. Ele fala, na hora que ele viu essas movimentações, esses questionamentos, ele se perguntou, por que essas pessoas querem puxar a fé para si, para o seu lado ideológico? Por quê, professor? Qual que é a explicação, digamos, histórica ou até comportamental dessas populações hoje que as fazem se preocupar tanto com a ideologia política do Papa? Perfeito. As grandes ideias morreram. A morte das grandes ideias, ali na década de 60 e 70 do século passado, fez com que as pessoas abandonassem os grandes projetos. Então, eu não vou dizer morrer, mas pelo menos entrar em suspensão, melhor dizendo. Uhum. Então, se o socialismo, a perspectiva liberal, a ideia do fim da história, a ideia de um resgate de um homem revolucionário, tudo isso ruiu. Diante disso, sobrou o que muitos falam de guerra de narrativas, de volta da narrativa, de uma perspectiva onde as ideologias seriam o fundamento da sociedade. Então, mais do que a prática, a representação. Quando as pessoas foram para a representação, nos anos 90, nos anos 2000, elas foram para análise de discurso, elas foram cada vez mais para uma linha onde o que importa é o que eu represento, não necessariamente a verdade, o que eu sou. Isso é um debate que não existe mais. Então, eu lembro que uma vez eu estava na universidade e nós debatemos a ideia de essência, o professor meio que deu risada e falou assim, não existe nada além do que nós estamos colocando, é a existência. Dito isso, quando as pessoas foram só para esse caminho, elas começaram a radicalizar cada vez mais seus discursos e a igreja se tornou cada vez mais, para essas pessoas, um instrumento de disputa ideológica. Uhum. Não importa o que a igreja é 2000 anos, a sua verdade, nem necessariamente os caminhos de Cristo, mas sim o que ela representa para o mundo atual. E aí eu vejo que quando o Papa Francisco assume em 2013... o mundo estava efervescente nessa ideia, as empresas estavam nessa ideia, as pessoas estavam nessa ideia e o desgaste chegou. Assim como as pessoas cansaram de cortar a cabeça na Revolução Francesa de padres e de nobres, e todo mundo chegou uma hora e falou assim, a gente não tem mais o que fazer, criaram um novo vocabulário, criaram um novo dicionário, criaram tudo novo e viram que sobre, o Tocqueville fala muito isso, das ruínas da antiguidade se construiu um novo mundo. Então, o que tem de novidade aí? Diante disso, eu vejo que as pessoas chegaram num momento de tensão tão grande que elas já não mais suportam viver essa realidade. As empresas estão voltando um pouco atrás, as pessoas estão voltando um pouco atrás nesse radicalismo do discurso. Então, eu vejo que Leão XIV talvez represente, mais uma vez, exatamente isso. A ideia de se afastar um pouco dessa briga ideológica. Eu vejo, sinceramente, que a imprensa ainda está puxando muito, uma parte da imprensa está puxando muito para o lado. Olha, foi escolhido Papa para causar um desconforto em Donald Trump. Gente, a Igreja Católica tem 2000 anos, Donald Trump daqui 3 ele sai. Entende? É algo que transcende muito isso. A preocupação da igreja, de fato, é o espírito do tempo. Não necessariamente um ou outro presidente. Ô padre, te irrita quando alguém pergunta se o Papa é de direita ou de esquerda? Porque padre também pode se irritar, viu, gente? Não é? Sem dúvida. Todo mundo achando que o padre está sempre lá nas nuvens. Não, pelo contrário. Não. Hein, padre? Conta aí. Sim, eu acho que é esse processo que o professor falava de instrumentalização da fé, né? Sim. Isso te irrita? Isso me irrita. Me irrita rotular as pessoas, né? Acho que por essa postura, por essa veste ou por esse comportamento, ele é assim. Uhum. Eu acho que o ser humano é muito mais amplo, né? Muito mais diverso. Então... acho que colocar, né, nessas caixinhas ou nesses esquemas, enquadrar, né, as pessoas, acho que isso limita muito a percepção, né? Se nós pensássemos o pontificado assim, por exemplo, o Papa é dessa forma, ele está, né, com este rótulo, a gente consegue talvez limitar demais o pontificado, né? Algumas pessoas talvez não vão nem olhar para o pontificado, talvez não vão entendê-lo. Outras pessoas, achando que ele está do seu lado, vão dizer coisas que ele não disse, né? Então, penso que esse caminho de rotular as pessoas sempre é muito ruim. E na linha do que o professor falava da centralidade, né? Me lembrava dos discípulos de Jesus que pedem, um quer ficar à direita, o outro quer ficar à esquerda, né? Jesus repreende isso e, na verdade, o discípulo não deve estar à direita nem à esquerda, o discípulo deve estar aos pés, né?
creio eu que o Papa reflete um pouco essa imagem, né? O Papa não está à direita de Jesus, não está à esquerda, está aos pés. E aos pés ele mostra que o Cristo de fato deve prevalecer. Professora, como é que a senhora avalia? Olha, tanta coisa, tão rico. Eu estava pensando justamente na antropologia cristã, né? Como é que as escrituras, de uma forma geral, veem como é o homem. O professor falava, tudo é existência, não é essência, mas a essência do ser humano, ele foi criado imagem e semelhança de Deus. Então, mesmo uma pessoa, um ateu, aquele que não sabe o que está acontecendo, inconscientemente ele sente essa saudade. E o evangelista João diz, na hora de definir Deus, Deus é amor. Então, nós fomos criados por ele, a sua imagem e semelhança, nós não somos espécie, fomos criados pelo amor e o nosso caminho é em direção ao amor. E como é que é a direção do amor? O amor não é um sentimento, né? O amor é a concretude das minhas atitudes em relação ao outro e é o serviço. Isso não é fácil. Isso que a gente está falando aqui é muito bonito, mas como? Como que acontece isso? No meu dia a dia. A hora que eu descer o elevador, alguém falar comigo, como é que eu vou responder? Como é que eu vivo com a minha vizinha? Como é que eu vivo o Padre Diego? A gente se conhece. Como é que eu vivo na minha casa? Bem, né? Nos damos bem. Ah, vocês se dão bem. Como é que eu vivo na minha casa, com a minha família? Quer dizer, isso tudo... E não é um exercício fácil. As relações humanas são complicadas. Mas se a gente não tiver essa consciência, e se a gente, uma mãe, por exemplo, uma pessoa que tem uma chefia... O Papa, um padre, um professor, se ele não tiver essa atitude em relação a quem ele serve, né? Porque a gente serve, uma mãe serve, o professor serve, o padre serve, né? É o que Jesus fez. O que ele fez na última ceia? Já que falamos da última ceia aqui, lavou os pés. E a gente sabe que lavar os pés naquela época, eu não sei se você sabe... os judeus não faziam aquele trabalho, era um trabalho que era tão baixo que eles davam para as pessoas de outros povos, escravos, serviçais, para fazerem aquilo. Então, por isso que Pedro falou, não, o senhor não vai lavar meus pés, né? Pedro era muito engraçado. Não, o senhor não vai lavar, vou sim, quer dizer, ele mostra ali o serviço. Então, como a gente está falando isso, é tudo muito simples de ser falado, mas eu volto a dizer, muito difícil de ser vivido. Agora, imagine numa dimensão política. Pois é. Que tem uma outra coisa que vai contra tudo isso aí, que é o chamado poder, a vontade do poder, né? Muito falado historicamente, filosoficamente também. Então, eu quero poder, eu passo em cima de todo mundo. Aí, por isso que chamando para minha ideologia, chamo o Papa. O Papa é um poder. Sim. Para o meu lado ou para o seu lado, então vamos ver para que lado ele está. O Papa não está de lado nenhum. Ele está justamente junto ao Cristo, na unidade.